Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa coisa que, afeta a vida de todo mundo, mas que às vezes parece meio distante: a Constituição. Exato. E não vamos só folhear, não. A ideia é tentar entender, a, digamos, engenharia interna dela, sabe? Os componentes essenciais, aquilo que faz ela funcionar. Ou às vezes emperrar um pouco, né? Com certeza. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar as ideias de um nome gigante do direito brasileiro, José Afonso da Silva. Isso. Nossa base aqui são trechos e conceitos da obra dele, muito provavelmente do clássico Curso de Direito Constitucional Positivo. Quem é do direito conhece bem. Leitura obrigatória, né? Total. Mas a ideia é ir além do texto puro, sabe? Tentar captar a essência de como uma Constituição é montada e qual a função dela de verdade. Então, qual a nossa missão hoje? É desvendar a Constituição como um sistema, quase um organismo vivo mesmo. Vamos à classificação do Silva, que divide tudo em 5 tipos de elementos, 5 categorias, sim. para entender não só o que está escrito, mas como e por que funciona daquele jeito. Tentar montar esse quebra-cabeça. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Vamos nessa. Para começar, a primeira categoria que o Silva aponta são os tais elementos orgânicos. Pelo nome, parece que a gente está falando da estrutura base, né? Da organização do poder mesmo. Como se monta a máquina do Estado, é isso? Exatamente isso. Pensa nos elementos orgânicos como tipo a planta baixa do Estado brasileiro. São as normas que dizem quem manda, como manda, quais são as peças dessa engrenagem toda. Isso inclui, por exemplo, a forma de Estado, que a gente é uma república federativa com estados, municípios autônomos mais unidos. A forma de governo, o presidencialismo. Certo. E fundamental, a separação e a organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. As fontes mostram bem como a Constituição define as tarefas de cada um, como eles devem interagir e, em teoria, se equilibrar. É o esqueleto, né? O esqueleto institucional que dá forma para o Estado. Ah, gostei da imagem do esqueleto. Faz sentido. Mas assim, só a estrutura não basta, certo? Uma máquina, mesmo bem montada, sem controle pode ser meio perigosa. Sem dúvida. Isso me leva a pensar. Essa estrutura de poder não corre o risco de virar opressora se não tiver uns limites bem claros? Como é que a Constituição lida com isso? Olha, essa é justamente a preocupação que leva a gente para a segunda categoria do Silva, os elementos limitativos. Depois de organizar o poder, é, fundamental criar barreiras para proteger o cidadão desse mesmo poder. Os freios, então? Exato. São as normas que funcionam como um escudo para as liberdades individuais e coletivas, contra possíveis abusos do Estado. O exemplo mais claro na nossa Constituição de 88, e as fontes destacam isso, é o título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Ah, sim. A famosa lista. Vida, liberdade, igualdade, propriedade. Mas assim, na prática, esses direitos são mesmo freios eficazes? Porque a gente vê tanto debate sobre limite da liberdade de expressão, por exemplo, ou privacidade versus segurança. Como essa tensão funciona no dia a dia? Então, essa tensão ela é parte do jogo. É constante. Os elementos limitativos não são tipo uma muralha que ninguém passa em hipótese alguma. São mais um conjunto de princípios, de regras, que exigem que qualquer restrição seja muito bem justificada, proporcional, prevista em lei. Entendi. Pensa neles como barreiras dinâmicas, sabe? O direito à vida impede pena de morte, exceto em caso de guerra declarado, por exemplo. A liberdade de expressão protege a crítica, mas não o discurso de ódio que ataca a dignidade dos outros. A propriedade é garantida, mas tem que cumprir a função social dela. Certo. O fascinante aqui é analisar como o judiciário, principalmente o Supremo, o STF, interpreta e aplica esses limites na prática, sabe? Tentando equilibrar direitos que às vezes batem de frente um com o outro ou com outros interesses da sociedade que também são legítimos. Não é uma ciência exata, né? Não mesmo. É um campo de batalha constante de interpretação sobre onde que a gente traça essa linha. Esses elementos são a arena onde acontece essa luta contínua
da liberdade contra o poder. Faz muito sentido pensar como uma arena. Tá, então a gente tem a estrutura, os orgânicos, e os freios, os escudos, os limitativos. Mas uma Constituição, ainda mais a nossa de 88, parece que quer ser mais do que só uma máquina com controle. Ela fala muito em objetivos, em construir uma sociedade melhor. Sim, tem essa dimensão. É aí que entram os tais elementos socioideológicos. Confesso que essa categoria me soa um pouquinho abstrata. Será que tem força de verdade ou é mais uma carta de intenções, assim? É uma dúvida comum, mas, olha, esses elementos são cruciais para a gente sacar o espírito da Constituição. Os socioideológicos são aqueles que mostram os valores mais importantes e o projeto de sociedade que quem escreveu a Constituição quis deixar marcado ali. O DNA ideológico, então. Exato, revelam o DNA ideológico, as aspirações coletivas. E não são só palavras bonitas, não. Eles têm que impregnar todo o sistema jurídico. As fontes que a gente tem são claras nos exemplos da nossa Constituição. As normas da ordem econômica, que tentam juntar livre iniciativa com justiça social, erradicar pobreza, reduzir desigualdade. Ou pense em toda a ordem social. O título 8, que detalha direito à saúde, educação, cultura, meio ambiente e seguridade. É muita coisa. Certo. Mas na prática, como é que um artigo que fala em justiça social ou dignidade da pessoa humana vira alguma coisa concreta? Não tem um risco de virar só discurso vazio? Ou pior, ser usado para justificar qualquer política, mesmo uma ruim, em nome de um bem maior, meio vago? Esse é o grande desafio, né? Fazer valer esses princípios. Eles não são tipo mágica, mas funcionam como diretrizes obrigatórias para os três poderes. O legislativo tem que criar leis que ajudem a alcançar esses objetivos. O executivo tem que fazer políticas públicas pensando neles. E o judiciário tem que interpretar as leis e avaliar os atos do governo usando esses valores como régua. Ah, entendi. Por exemplo, quando a gente vê decisões sobre cotas raciais, demarcação de terra indígena, direito à saúde tipo o SUSTER que dá um remédio caro, ou até a existência de programas como o Bolsa Família, tudo isso encontra base constitucional nesses elementos socioideológicos. Faz sentido. Eles funcionam como um norte, um critério para a gente avaliar se as ações do Estado e as leis são legítimas ou não. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe que a Constituição de 88 não quis ser neutra. Ela assumiu um lado, um compromisso claro com a transformação social, com uma sociedade mais justa e solidária. Ignorar isso é ignorar uma parte enorme do Pacto de 88. Entendi. É tipo uma bússola moral e social para o Estado. Bom, então já temos a estrutura, os limites e a bússola. Mas e quando a coisa aperta de verdade? Em momentos de crise braba, instabilidade política, ameaças à ordem, como é que a Constituição se protege para não desmoronar? É aí que entram os elementos de estabilização constitucional. Exatamente. Nenhuma ordem jurídica sobrevive sem ter como se defender, né? Os elementos de estabilização são as ferramentas que a própria Constituição cria para essas situações extremas para garantir a própria sobrevivência dela e a do Estado de Direito quando está ameaçado. São como os sistemas de segurança de um prédio. A gente espera nunca precisar usar, mas eles têm que estar lá e funcionar direitinho se der uma emergência. E quais são esses mecanismos? Imagino que sejam instrumentos bem fortes, talvez até meio controversos. Sim, são instrumentos com um poder enorme e justamente por isso precisam ter controles e limites muito rigorosos. As fontes mencionam os mais conhecidos. A intervenção federal, que deixa a União intervir nos estados ou no DF para manter o país unido, repelir invasão ou garantir a ordem pública e o respeito aos princípios da Constituição. Certo. O estado de defesa para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social quando tem uma instabilidade grave e iminente ou uma calamidade grande. E o estado de sítio, que é ainda mais sério, para casos de comoção nacional, quando o estado de defesa não deu conta, ou em caso de declaração de guerra. Além desses mecanismos de exceção, tem um elemento de estabilização que funciona todo dia: o controle de constitucionalidade. Ah, o controle de constitucionalidade. Aquele que permite ao judiciário dizer que uma lei não vale porque vai contra a Constituição? Precisamente. É o mecanismo que garante que a Constituição está acima de todas as outras normas. Ao verificar se as leis e os atos normativos estão de acordo com a Carta Magna, o Judiciário,
principalmente o STF, atua como um guardião permanente da Constituição. Ele evita que ela seja desgastada por leis menores, sabe? Sim. É uma ferramenta essencial para a estabilidade do sistema, porque garante que o esqueleto, os limites e a bússola que a gente falou antes sejam respeitados. Mas esses mecanismos de estabilização, principalmente os de exceção, tipo intervenção, estado de sítio, eles não são perigosos por natureza. Não tem o risco de serem usados justamente para tirar direitos e garantias, para subverter a ordem que deveriam proteger? A história tem uns exemplos disso, né? O risco existe, não há dúvida. São instrumentos que concentram muito poder e restringem direitos, mesmo que temporariamente. Por isso a Constituição coloca requisitos bem apertados para usar. Prazo definido, área específica, controle do Congresso Nacional, controle do Judiciário depois. A linha entre proteger a ordem e cair no arbítrio pode ser bem fina. É delicado. Por isso, o debate sobre usar esses institutos é sempre quente. E, da mesma forma, o controle de constitucionalidade também gera muita discussão sobre ativismo judicial, sobre até onde o judiciário pode ir na interpretação da Constituição. A questão central é: como a gente garante que essas ferramentas de último caso ou de guarda permanente sejam usadas só para defender a ordem constitucional democrática e não para destruí-la? É um dilema que não acaba em nenhuma democracia que tem esses mecanismos. É um ponto delicado mesmo. Bom, passamos pela estrutura, limites, objetivos e defesas. Falta a última categoria do Silva: os elementos formais de aplicabilidade. O nome soa bem técnico, né? São só regras de procedimento, tipo burocracia constitucional, ou tem um impacto mais fundo? Afetam como a Constituição é vivida na prática? Podem parecer só detalhes técnicos, mas são fundamentais, porque definem como todo o resto vai funcionar na prática. São tipo assim, as instruções de uso da Constituição. As fontes dão exemplos claros, o preâmbulo. Ah, o início, né? Aquela introdução. Isso, que embora tenha muito debate jurídico sobre a força exata dele, sem dúvida nenhuma expressa as intenções, os valores, o contexto histórico em que a Constituição nasceu. Serve como um vetor importante para interpretar todo o resto. E o ADCT que você mencionou rapidinho antes? Sim, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. É aquele monte de artigo no final da Constituição que criou regras específicas para a transição do regime antigo para a nova ordem de 88. Coisas como validar atos antigos, dar prazo para novas leis, criar regras para situações que só existiam naquela época. Sem o ADCT, a passagem de um sistema para o outro teria sido um caos. Nossa, nem imaginava. E além disso, entram aqui todas as normas sobre a própria aplicação e interpretação da Constituição, como as regras para fazer uma emenda constitucional, por exemplo. Então, peraí, se eu entendi direito. Essas regras formais, mesmo parecendo meio secundárias, podem acabar definindo o alcance real de um direito fundamental. Ou a divisão de poder entre os órgãos do Estado. Quer dizer, a forma como a gente lê a Constituição muda tudo. Exatamente. As regras de aplicabilidade e interpretação não são neutras, não. Elas moldam como a gente entende e usa todos os outros elementos. Os orgânicos, os limitativos, os socioideológicos, os de estabilização. Por exemplo, o jeito de interpretar o preâmbulo pode influenciar se uma lei é considerada constitucional ou não. As regras sobre como mudar a Constituição, que também são elementos formais, definem o quão dura ela é, o quão difícil é alterar o pacto original. Entendi. São umas meta-regras, sabe? As regras sobre como as regras devem ser usadas. E isso tem um impacto gigantesco na vida constitucional real do país. Elas garantem um mínimo de coerência, de segurança jurídica, mas também são um campo onde diferentes visões sobre a Constituição aparecem. Ok, vamos tentar juntar as peças, então. Passamos pelos 5 elementos do José Afonso da Silva: orgânicos, a estrutura do poder, limitativos, os direitos como freios, socioideológicos, os valores e o projeto de sociedade, de estabilização, as defesas da ordem e os formais de aplicabilidade, as regras do jogo.
Olhando para esse quadro completo, fica muito claro que a Constituição é bem mais que um livro de leis, né? É um sistema complexo, quase um ecossistema. É uma boa imagem, sim. Mas pensando no dia a dia, no cidadão comum, nos debates políticos, qual é o grande pulo do gato de entender a Constituição por essa ótica? Como isso ajuda a gente a navegar a realidade brasileira? Olha, a grande sacada dessa classificação é que ela força a gente a ver a Constituição não como um documento parado no tempo, ou com uma única função, mas como um campo de forças dinâmico, cheio de tensões que podem ser produtivas e, às vezes, de conflitos bem abertos. Ela organiza o poder, mas ao mesmo tempo limita esse poder. Ela sonha com o futuro ideal, mas também tem que lidar com as crises do presente. Ela põe regras claras, mas também depende de como a gente interpreta essas regras. Entender isso ajuda a decodificar muito debate público, muita decisão judicial que parece confusa à primeira vista. Dá um exemplo. Claro, quando o STF decide sobre uma política ambiental, por exemplo. Muitas vezes ele está pesando elementos socioideológicos, proteger o ambiente, desenvolvimento sustentável, contra elementos orgânicos, o que é tarefa da União, o que é dos Estados, e elementos limitativos, direito de propriedade de alguém. Ou quando se discute uma medida de segurança pública mais dura, pode ter uma tensão ali bem direta entre elementos de estabilização, manter a ordem, e elementos limitativos, preservar as liberdades individuais. Reconhecer esses diferentes chapéus que a Constituição usa permite que a gente analise as situações com mais nuances, sabe? Não é só certo ou errado. É ver como diferentes partes da Constituição, todas importantes em princípio, estão sendo pesadas e equilibradas naquele caso específico. Isso levantou uma questão importante. Qual seria? E talvez a mais crucial de todas. Como é que o equilíbrio ou desequilíbrio entre esses 5 tipos de elementos na prática do dia a dia, na política, na justiça, realmente define o caráter do nosso Estado democrático de direito? A teoria no papel é uma coisa, mas a forma como essas forças interagem e qual delas ganha mais peso em certos momentos históricos ou políticos, isso diz muito sobre quem a gente é e para onde a gente está indo como sociedade. Excelente reflexão. Realmente, sair dessa visão da Constituição como um bloco só e enxergar como esse conjunto de funções interligadas, organizar, limitar, aspirar, proteger e aplicar, dá para a gente uma ferramenta muito mais poderosa para entender as disputas políticas, as decisões dos tribunais, o próprio funcionamento do Brasil. É como ter um mapa mais detalhado desse terreno complexo onde a gente vive. Exato. Ajuda a clarear as coisas. E para a gente fechar nossa análise de hoje, eu queria deixar uma provocação final, inspirada justamente nessa ideia de dinamismo e equilíbrio que a gente discutiu. Considerando a classificação do Silva e essas tensões todas entre os elementos, como será que as grandes transformações que a gente está vivendo agora, tipo revolução digital, mudanças climáticas, novas formas de organização social, econômica, como será que isso tudo está afetando o peso relativo e a interpretação de cada um desses elementos na nossa Constituição? Boa pergunta. Pensa, por exemplo, como a inteligência artificial desafia os limites da privacidade, que é um elemento limitativo. Ou como a urgência do clima pressiona por novas políticas baseadas nos elementos socioideológicos como o meio ambiente. Será que a Constituição de 88, mesmo sem mudar o texto escrito, está silenciosamente se reconfigurando? Pela forma como a gente interpreta e equilibra essas forças diante dos desafios do século XXI. Fica aí a reflexão para todo mundo.